Brasil. Eu estou em Brasília hoje por um motivo muito especial. A primeira entrevista da primeira presidente eleita no Brasil. E para essa entrevista fomos escaladas duas mulheres. Aqui ao meu lado está a minha colega Adriana Araújo. Presidente Dilma Havana Rousseff, muito boa noite, meus parabéns e em nome da TV Record, muito obrigada por essa entrevista hoje. Olha, boa noite TV Record, boa noite Ana Paula, boa noite Adriana, é um prazer ter duas mulheres entrevistando hoje. Boa noite, presidente. Presidente, essa noite, eu não sei, por muito menos eu não dormiria. Como é que a senhora conseguiu dormir essa noite? Em que momento a senhora pensou, meu Deus, eu sou o presidente do Brasil? Olha, de fato a gente leva assim uma espécie de eu não diria que a palavra é choque, mas você fica assim meio surpresa. E aí, em um determinado momento, né, lá pela madrugada, perto do amanhecer, eu acordei e falei, eu sou presidente do Brasil. Caiu a ficha. Aí não dormiu mais, né? Daí você tem aquele sono, sabe aquele leve, né? Mas você fica pensando isso ao longo da noite. É verdade que é um grande impacto, porque é uma missão muito importante. E quando é uma missão muito importante, né, e algo que, sem sombra de dúvida, para uma pessoa, para uma mulher no Brasil, é uma missão desafiadora, mas ao mesmo tempo é a sua oportunidade de cuidar do povo brasileiro. Então tem esses dois lados. Presidente, ontem eu acompanhei o primeiro discurso da senhora depois de eleita e houve um momento em que a senhora se emocionou muito, a voz ficou embargada, todos acharam que a senhora choraria, quando falou do presidente Lula, quando agradeceu ao presidente. Se despedir do presidente Lula vai ser o momento mais difícil da transição? E como vai ser exatamente essa participação do Lula no seu governo, já que a senhora disse que vai estar sempre batendo as portas dele? Olha, Adriana, eu acho que você conseguiu captar bem essa situação. É de fato um momento assim, muito emocionante. Ontem eu não fiquei só com a voz embargada, não. Eu não solucei, mas eu chorei. A gente chora às vezes para dentro e um pouco para fora. Eu chorei para os dois lados ontem. Eu acredito que vai ser um momento, ao mesmo tempo, um momento alegre e um momento triste. Porque os grandes momentos têm essa capacidade de misturar dois sentimentos, e dois sentimentos fortes. Eu vou ficar muito alegre por estar assumindo a presidência do país, mas ao mesmo tempo muito triste, porque é a despedida do presidente Lula, com quem eu tive um desafio imenso e eu acho, muitas realizações. Então, ao longo dos últimos 8 anos, lado a lado do presidente, né, várias conquistas e várias realizações nós conseguimos juntos. Para mim vai ser um momento de muita emoção. Presidente, vamos falar agora para o mercado financeiro e para o setor produtivo. Dois postos chamam muita atenção e são a grande expectativa desses setores neste momento. Banco Central e Ministério da Fazenda. A senhora já tem nomes? Quando anuncia os nomes? Vai manter os atuais ocupantes desses postos ou essa hipótese está totalmente descartada? Olha, Ana Paula, eu acredito que esse será um dos anúncios que eu terei mais cuidado ao fazer. Eu ainda não tenho as decisões tomadas, né? Hoje, inclusive, eu passei o dia retribuindo ligações de chefes de Estado que fizeram ontem e eu não pude responder. Né? A senhora falou com Obama, por exemplo, presidente americano, né? Falei com Obama, falei com o presidente Sarkozy, falei com vários presidentes. Ontem à noite eu falei com a presidente Cristina Kirchner, falei também ontem à noite com Maurício Funes, e também hoje falei com o Calderón, presidente do México, falei com o Piñera, presidente do Chile, com o Santos, presidente da Colômbia e vários outros. Todos eles também devem estar muito curiosos com relação à área econômica. Estão curiosos, sem eles me externarem isso, porque é o primeiro dia depois da eleição. Agora, eu te garanto o seguinte, eu garanto a você que uma coisa é certa, eu manterei todos os princípios que regeram o nosso governo no período Lula, eu manterei no meu governo.
são os princípios que fundam a estabilidade macroeconômica e o equilíbrio macroeconômico no Brasil. Nós não brincaremos com a inflação. Nós seremos um governo que terá, portanto, metas inflacionárias da mesma forma que houve no governo do presidente Lula. Mais baixas ainda? Não, nós manteremos, nós vivemos num momento, Ana Paula, muito delicado. Porque hoje, inclusive, o presidente Obama comentou comigo, né, as dificuldades que ele tem pelo alto desemprego que afeta os Estados Unidos da América. E nessa conjuntura, que é uma conjuntura ainda de crise, não recuperação dos países desenvolvidos, é prudente que a gente mantenha a meta de inflação nos padrões vigentes. Mas, presidente, seria... Agora, eu também terei um controle do gasto público, porque eu acho que a característica principal de um governo no mundo de hoje é não gastar aquilo que não pode gastar. Mas manterei os gastos sociais e o investimento. Porque o Brasil hoje está num outro patamar em relação aos países desenvolvidos. E terei a mesma política criteriosa, né, em relação à dívida pública e à taxa de juros. E, no que se refere ao câmbio, eu acho que o princípio hoje no mundo é do câmbio flutuante. Agora, nós não vamos deixar de acompanhar com rigor todo esse processo de guerra cambial e de política de desvalorização de moeda que está havendo no mundo. Opa, então pode ter mudança cambial? Não, não é isso. O que está acontecendo hoje, e há uma, vamos dizer, essa reunião do G20, dia 11 e 12, ela vai deixar isso cada vez mais claro, eu pelo menos espero. É que não é possível que ocorra aquele tipo de política que ocorreu na década de 30 e que se caracteriza pela desvalorização competitiva. Eu começo a desvalorizar, o outro país começa a desvalorizar, e aí isso bloqueia comércio, bloqueia produções locais, cria a guerra comercial. Eu acho que um dos fatores que soluciona isso é a gente ter, de fato, na relação multilateral, a capacidade de instituições fortes para coibir e tem de forçar certos países a manter as moedas não desvalorizadas abaixo do real, mas não é do real moeda, da realidade, mas manter uma política, né, eu diria assim, não fazer aquela política pragmática que é só favorável ao seu próprio país. É isso.